Na última quarta-feira, começamos a falar sobre aquele que não pode ser entristecido nem blasfemado. Aquele que encontra repouso em Jesus, que não encontra em Jesus a hostilidade da víbora, da serpente, o querido Espírito Santo. O Espírito Santo não poderia descer sobre a multidão como pomba. Eles eram, no dizer de João, como serpentes. Mas desceu como pomba sobre Jesus. Contei a vocês que desde o dia em que eu vi o Senhor Jesus morrendo na cruz em meu lugar, invoquei Jesus como Senhor, e Ele apagou todos os meus pecados. Esse poderoso encontro com Jesus aconteceu quando eu tinha 11 aninhos, e hoje, aos 49, disse a vocês, posso dizer que o Senhor Jesus se tornou o grande amor da minha vida. Meu maior desejo, e falo isso com muito temor, é vê-lo face a face, abraçá-lo, me prostrar diante dele em adoração. Contei a vocês que desde a minha libertação em 1987, cumpriu-se na minha vida o que diz 1 João capítulo 4, verso 19, na Almeida Revista e Corrigida: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O Senhor nos ama, a cada um de nós, desde a eternidade. Cada um de nós é alvo do seu amor eterno. Diga: eu sou alvo do amor eterno. Pense nisso. Muito antes da concepção da sua vida, você é alvo de um amor que antecede a criação do universo, o amor eterno, permanente, que sempre esteve lá, porque em Deus não há mudança alguma, que sempre esteve lá e que sempre estará lá. O amor. Mas embora o Senhor tenha me amado, já que eu faço parte dessa raça humana que Deus amou com amor eterno, esse amor perfeito, que Ele direcionou para mim antes do meu nascimento, eu não quero que o meu amor por Ele seja frágil, efêmero, passageiro. Eu quero, na verdade, eu preciso amá-lo mais e melhor. Eu preciso que o meu amor por Ele se baseie tão somente no quanto a sua presença, que nós cantamos aqui no início do culto, baseie-se tão somente no fato de que a sua presença é incomparável. E no fato de que minha alma, e de que na verdade toda e qualquer alma, todo e qualquer ser humano, apenas se satisfaz em ter o Senhor. Contei a vocês que canções têm nascido como fruto desse amor mútuo. E disse a vocês que o Espírito Santo é a fonte de cada canção. Mas nessa noite eu preciso dizer algo mais. Canções que, como essa que cantamos agora, Toma-me nos braços, Pai, e roda comigo. Canções que são fruto desse amor mútuo e como obra do Espírito Santo. Olha que interessante. É o Espírito Santo quem me faz, quem nos faz cada dia mais apaixonados por Jesus. É o Espírito Santo aquele que nos faz chegar mais perto do Pai. A comunhão com o Espírito Santo não nos distancia de Jesus, como se alguma das pessoas da Santíssima Trindade competisse entre si pela cena. Eles não competem pela cena. Esses três são um, o único Deus verdadeiro. E gozando de perfeita unidade. A comunhão com qualquer dos três
é comunhão com os três. A comunhão do Espírito Santo é comunhão com o Pai, é comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. O Espírito Santo aviva em nós a percepção de Deus como Pai. Essa ênfase fica clara na Escritura quando a gente olha para o ministério terreno de Jesus. Coisa que nós vamos começar a examinar hoje, mas examinaremos mais aprofundadamente a partir da próxima quarta-feira. O Espírito Santo aviva em nós a percepção de Deus como Pai, ainda que o Antigo Testamento fale sobre a paternidade de Deus, mas a descida do Espírito Santo, provida pela encarnação de Jesus, torna claríssima para nós a nossa filiação. Filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, obra do Espírito Santo. O Antigo Testamento contém referências à paternidade de Deus. Por exemplo, na profecia de Natã a Davi, falando sobre a adoção de Davi por Deus e da sua linhagem, coisa que vai reaparecer nos Salmos. Vamos ler os dois textos agora. 2 Samuel capítulo 7, verso 12. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens, mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Por meio dessa promessa de 2 Samuel capítulo 7, Deus, por boca de Natã, se autoproclama o pai do rei. Diga, Deus, o pai do rei. Quando um novo rei subisse ao trono de Davi, o seu descendente, Deus diz, no Salmo 2, que a coroação do rei seria o ato de oficialização da adoção. Deus diz por boca de Natã: eu serei pai daquele que vai te substituir no trono da tua semente. E o Salmo 2 confirma exatamente isso. No ato de coroação, Deus adota o rei como seu filho. Salmo 2, a partir do verso 4, diz: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, dos inimigos do povo de Israel. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, diz Deus, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, agora o rei fala, o rei que foi estabelecido, ungido por Deus sobre Jerusalém. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse texto, no Novo Testamento, terá a sua máxima aplicação na exaltação de Cristo. Mas o sentido mais lato do texto, imediato do texto, é mesmo a coroação do rei. E a partir da adoção do rei como filho no seu ato de coroação, Deus adota para si toda a nação. A nação está representada na figura do rei. Se o rei é filho de Deus, o rei de Israel é filho de Deus, então Israel é filha de Deus. Deus se apresenta, portanto, no Antigo Testamento como pai do seu povo. Na profecia de Isaías, na sequência final da profecia, falando daqueles que voltariam do cativeiro, que seriam restaurados à sua pátria e que restaurariam as cidades assoladas,
a profecia de novo, a Escritura de novo fala sobre Deus como Pai do seu povo. Isaías capítulo 63, verso 6: certamente que ainda és o nosso Pai, mesmo que Abraão ou Jacó não nos reconhecessem, tu, ó Senhor, és o nosso Pai e o nosso Redentor desde a antiguidade. Observa que são citados aqui dois patriarcas, né? Abraão e Jacó. Em algumas traduções, Israel, o nome que Deus atribuiu a Jacó. Isaías parece estar afirmando o seguinte: mesmo que Abraão e Jacó, pais da nação de Israel, porque eram humanos e morreram, tenham ignorado completamente a existência da geração de Isaías, ainda assim, Deus era e sempre seria o Pai desse povo. Deus é o Pai de seu povo desde a eternidade. Deus é o Pai de seu povo antes e acima dos patriarcas que Ele mesmo elegeu, e Deus permanecerá Pai daqueles que Ele chamou para perto de si. Isaías capítulo 64, verso 8: contudo, ó Senhor, és o nosso Pai, somos o barro e Tu és o oleiro, somos todos criados pelas Tuas mãos. Embora o Antigo Testamento fale de Deus como Pai, esses textos são belíssimos, o final da profecia de Isaías, 2 Samuel capítulo 7, Salmo 2, e outros tantos textos que falam sobre a paternidade divina. Nós devemos levar em conta, quando olhamos para Deus como Pai no Antigo Testamento, nós devemos levar em conta o que, por exemplo, o novo comentário bíblico do Antigo Testamento afirma. É raro encontrar nas páginas da Bíblia hebraica, o nosso Antigo Testamento, é raro encontrar nas páginas da Bíblia hebraica uma declaração explícita, ou seja, expressa, algo aberto, declarado. É raro encontrar nas páginas da Bíblia hebraica uma declaração explícita acerca de Deus como Pai, embora a ideia esteja sempre implícita, ou seja, subentendida. Pannenberg vai concordar. Pannenberg foi considerado um dos maiores, se não o maior teólogo do século passado, vai concordar com essa ideia de raridade do tratamento de Deus como Pai no Antigo Testamento. E ele vai dizer algo que fica evidente quando nós folheamos o Novo Testamento. Pannenberg vai dizer o seguinte: a forma de tratamento de Deus com Abba, que é paizinho, papai, a forma mais íntima da família judaica, usando o dialeto aramaico, falar com o seu pai, um filho falar com o seu pai terreno. A forma de tratamento, diz Pannenberg, de Deus com Abba, que no mais ocorre apenas raras vezes, foi a designação de Deus típica para Jesus. A maneira própria como Jesus de Nazaré se refere a Deus e o apresenta para nós é esta: Deus é papai. É essa a ênfase de Jesus. Muito provavelmente na oração do Pai Nosso, se Jesus falou em aramaico, o termo que ele usou foi Abba. Vocês orarão assim: Papai nosso que estás nos céus. Aleluia, aleluia. A encarnação de Cristo é uma abertura promovida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo faz Maria engravidar, ela fica gestando o Filho de Deus. O Espírito, com isso, preste muita atenção, traz de novo ao mundo um ser humano que vê Deus como seu Pai literal e único. Por que de novo?
Porque o Espírito, na forma de sopro, foi quem gerou vida em Adão. Adão nunca teve pai humano. Seu pai único e literal era... Pense nisso. Quando Adão chegasse para um filho e dissesse, Sete, por exemplo, filho de Adão, e dissesse, meu pai me ensinou uma coisa, ele estaria se referindo àquele que nós chamamos de Deus. O pai literal de Adão e único era Deus. Operando o milagre da encarnação de Cristo, o Espírito trouxe de novo ao mundo essa classe de ser humano. Jesus, como Adão, teve somente a Deus como pai. José era um pai emprestado. Ele não teve participação na concepção de Adão. De Jesus, digo. Jesus teve apenas Deus como seu pai. Em termos espirituais, cada crente é feito parte do corpo de Cristo, corpo espiritual daquele que tem somente a Deus como pai. Já dissemos que a referência não é um corpo natural, já diz corpo espiritual. O corpo natural de Cristo, morto na cruz, como corpo do pecado, disse o apóstolo Paulo aos Romanos, descendia de Maria. O corpo glorioso do Cristo ressurreto, diz a Bíblia, Paulo escreve aos Romanos no capítulo 1, versos 1 a 4, é obra, esse corpo, obra exclusiva do Espírito Santo, sem nenhuma participação humana. E desse corpo glorificado, nós agora, pela fé, somos parte. O corpo espiritual. A filiação espiritual não tem Deus como nosso pai, essa filiação, isso não contém nenhuma ideia sexual, não há nenhuma conotação sexual. Deus é pai diferentemente dos deuses e deusas do paganismo antigo. O paganismo dizia que os deuses tinham as suas deusas. Por exemplo, você encontra na Bíblia Baal e sua consorte Azera ou Azerá. Deuses e deusas. Deus não tem isso. Desde sempre, o tema sexual, a determinação sexual, quanto ao papel de Deus como pai, inexiste. Deus é pai com todas as características de uma paternidade perfeita, e na verdade ele é um modelo para a paternidade perfeita, e não apenas isso. Deus é um modelo para toda a maternidade perfeita. Em Deus estão os caracteres paternais e maternais. O Espírito Santo, então, aviva em nós, aviva no crente, a percepção de Deus como Pai, sem qualquer parceira feminina. Por isso mesmo, no Antigo Testamento, são-nos apresentadas figuras tanto de amor materno, quanto de amor paterno, em referência a Deus. Não há espaço na teologia judaica para um politeísmo, deuses e deusas. Deus está sozinho, preenchendo todos os espaços, todo o vazio do nosso coração. Pleno, absoluto. Pai perfeito. Observe essas figuras femininas que Deus usa a respeito de si mesmo, falando de sua paternidade. Nós chamaríamos de maternidade. Mas sua paternidade no Antigo Testamento, aparecendo em forma feminina. Deuteronômio capítulo 32, verso 18. Moisés está no seu último discurso, e em meio a esse discurso ele faz algumas repreensões a Israel, e uma destas é esta: esqueceste-te da rocha, diga comigo, da rocha
que te gerou. Yeladha em hebraico. Yeladha, que vem de yalad, dar à luz, gerar, parir. Esqueceste-te da rocha que te pariu, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Diga: Deus nos pariu. Aleluia. Jó capítulo 38, versos 28 a 30. Deus chega para Jó e faz perguntas: acaso a chuva tem pai? Quem é o pai das gotas de orvalho? De que ventre materno vem o gelo? E quem dá à luz a geada que cai dos céus, quando as águas se tornam duras como pedra e a superfície do abismo se congela? Ao ouvir essas perguntas, Jó deveria responder a essas perguntas dizendo algo como: Tu, Senhor, és o Pai e o ventre de toda a criação. Tu és a matriz, Senhor. Do teu ventre saiu tudo que existe. Nota que isso é linguagem figurada, mas uma linguagem figurada que usa termos eminentemente femininos para falar da grandeza do Pai eterno. Isaías 49, versos 14 e 15. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Que figura é essa que Deus usa? Diga: Ele é mais que qualquer pai, que qualquer mãe. A mãe que se esquece do filho que gerou é algo estranho para mim, meu povo. Eu não me esqueço daqueles que eu gerei. Na continuação, a profecia vai dizer: os nomes de vocês estão gravados nas minhas mãos. Que coisa tremenda. Deus é aquele tipo de pai que, com todo respeito eu vou dizer isso, com profundo temor, Deus é aquele tipo de pai que tatua o nome dos filhos na própria carne. Tamanho seu orgulho de gerar. Deus é assim. Essa plena paternidade de Deus, que abrange figuras maternais, se intensifica na encarnação de Cristo. É ali que Deus revela mais intensamente a sua paternidade. A relação filial de Jesus revela de modo singular o Pai, mas também revela o Espírito Santo. Aquela pessoa que, a partir da encarnação de Cristo, faz com que os crentes sejam feitos filhos de Deus. Essa pessoa que filia os crentes a Deus. Em Jesus, o Pai e o Espírito de adoção são de modo singular revelados para nós. O Espírito, na verdade, nos inclui na filiação de Jesus. Ele não nos torna filhos à parte, mas Ele nos faz filhos em Jesus, pela nossa união espiritual com Jesus de Nazaré. Romanos capítulo 8, verso 9: mas vocês não são controlados pela vossa natureza humana, mas pelo Espírito, se é que o Espírito de Deus vive em vós.
E se alguém não tem na sua vida o Espírito de Cristo, essa pessoa não pertence a Cristo. E se Cristo vive em vós, o vosso corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é a vossa vida, porque Cristo vos justificou. E se o Espírito de Deus, diga comigo, ressuscitou Jesus dentre os mortos, vive na vossa vida, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Olha para o seu irmão e diz: vivificará o vosso corpo mortal, pela ação desse mesmo Espírito Santo que vive em vocês. Aleluia. Se vocês creram em Cristo, esse mesmo Espírito que levantou Jesus Cristo ao terceiro dia da tumba, esse Espírito que agora habita em vocês, os levantará dentre os mortos quando Cristo voltar. O mesmo Espírito que investiu Jesus na plena filiação. Lembremos-nos do Salmo 2 e do que Hebreus vai falar sobre isso. O ato de ressurreição de Cristo operado pelo Espírito Santo foi a plena filiação de Cristo. Se isto também acontecerá conosco, ou seja, se ressuscitaremos com corpos gloriosos, significa que em Jesus seremos colocados numa condição de plena filiação. Aleluia. Assim, irmãos, prossegue o apóstolo Paulo, não há razão para satisfazerem a velha natureza pecaminosa fazendo o que ela vos pede, porque se continuarem a segui-la, morrerão. Mas se pelo poder do Espírito a rejeitarem, hão de viver. Porque todos os filhos de Deus se deixam conduzir pelo Espírito de Deus. Com efeito, não receberam um Espírito que vos torne escravos e temerosos, mas sim o Espírito de verdadeiros filhos de Deus, que vos acolhe no seio da sua família, e chamando-lhe realmente Pai querido. Porque o seu Santo Espírito é testemunha, no nosso entendimento, de que somos filhos de Deus. Eu quero encerrar essa breve reflexão. Nós continuaremos na próxima quarta-feira, dizendo que o Espírito Santo, esse Espírito que revela mais profundamente a nossa filiação, é Ele quem gera em nós todas as características de filhos de Deus, portanto. Ora, há diferentes espécies de dons espirituais, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 4. Mas é do mesmo Espírito Santo que procedem. Há várias espécies de serviço para Deus, mas é ao mesmo Senhor que estamos a servir. Há muitas formas de Deus trabalhar nas nossas vidas, mas é sempre o mesmo Deus quem faz o trabalho em nós. Diga: do mesmo Espírito Santo. Os dons espirituais procedem. Não é à toa que Paulo vai encerrar a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, verso 14, dependendo da Bíblia, verso 13, há uma variação aí, impetrando a bênção da comunhão do Espírito Santo. Ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Essa expressão paulina, a comunhão do Espírito Santo, isso pode se referir a compartilhar ou participar do Espírito Santo. Também pode se referir à nossa associação como crentes, a nossa unidade criada pelo Espírito Santo. Paulo pode estar orando, tanto para que a gente comungue com a pessoa do Espírito, participe das falas do Espírito, dos sentimentos, dos saberes do Espírito, dos dons do Espírito,
quanto também por obra do Espírito vivermos em unidade. De um modo ou de outro, ou sermos um, ou sermos poderosamente usados em dons espirituais para a glória de Deus, tudo isso é obra do Espírito Santo. Toda a filialidade se baseia na ação do Espírito Santo. Toda a manifestação do fruto do Espírito, toda a unidade cristã em amor. Diz Paulo, releia Romanos 8, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Na próxima quarta nós veremos o Espírito Santo no Antigo Testamento, e o ensino de Jesus sobre o Espírito e as obras de Jesus por obra do Espírito. Mas nesta noite, eu e você olhamos para Deus e dizemos, Pai, graças te damos pelo Espírito Santo, com quem desejamos viver em comunhão. Por favor, fique de pé no seu lugar.